sejam muito bem-vindos ao nosso podcast anuncieivendi.com. Gente, hoje eu estou aqui com nada menos uma pessoa extraordinária chamado Dr. Cleiser Alves. Ele é tanta coisa que eu tive que fazer uma cola. Advogado, escritor, master coach, psicanalista, teólogo e graduando em administração. Pensa, um livro escrito por alguém com toda essa bagagem. Com certeza é algo extraordinário e eu quero que você conheça um pouco sobre ele. Ele vai fazer a apresentação dele. Seja bem-vindo, Dr. Cleiser. Muito obrigado, Tânia. Muito obrigado. É uma honra muito grande para eu estar aqui. Quero agradecer a você pelo convite ao anuncieivendi.com. E eu estou aqui para falar do meu mais novo filho, né? O livro Rumo à Liberdade Financeira. É um pouco difícil a gente falar de si próprio, né? Mas eu tenho certeza que no decorrer da caminhada você vai me deixando mais à vontade. Eu quero abrir toda a minha vida realmente para os nossos amigos, porque a nossa intenção é impactar positivamente a tua vida. Nada melhor do que estar diante de você, conhecer um pouquinho da tua história também. Sim. A gente tem muita coisa em comum. Verdade. Então vamos lá, fica com a gente aí que você não vai se arrepender. E antes de qualquer coisa, vamos divulgar esse vídeo. Se por acaso você tem um amigo que quer administrar melhor a sua vida financeira, já compartilhe o link. Não deixa de compartilhar, porque até o término desse nosso papo aqui, você vai aprender coisas extraordinárias. E eu quero já começar falando disso aqui. Está nas minhas mãos o livro. Tá vendo aqui, ó? Eu tive a oportunidade de folhear, cheio de marquinhas aqui de post-it, o livro Rumo à Liberdade Financeira. E olha que bacana, porque a prosperidade é apenas uma decisão. Quando eu decido, eu com certeza vou trabalhar, me movimentar para chegar nessa conquista. E como dobrar seu fluxo financeiro em 70 dias. Esse livro me chamou muita atenção, Dr. Cleiser. Por quê? Para a gente já começar a falar... eu tive pouco tempo para manusear, para folhear o livro, mas já na introdução do livro me chamou muita atenção. O senhor diz que aprendeu que muitas conquistas não ocorrem por falta de conhecimento. Conhecimento é sinônimo de poder. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, nos explique como é que o senhor chegou a essa conclusão. A grande dificuldade da prosperidade não é exatamente falta de conhecimento, é falta de ação, falta de atitude. Porque se a gente perguntar para 10 pessoas se elas desejam prosperar, as 10 vão dizer que sim. E essas 10, eu ouso dizer que elas sabem exatamente o que fazer para prosperar. Mas por que não prospera? Eu entendi, até mesmo com a minha própria vivência, que por 2 motivos principais. O primeiro deles é porque não tem clareza sobre o que fazer. Eles sabem o que fazer, mas não sabem como fazer. Uhum. Sabem que você tem que sair de um lugar para chegar no outro, mas não sabem como fazer. E a segunda coisa que eu acredito que trava as pessoas é que eles não têm um método. Eles vão atirando, eles vão tateando no escuro e isso dificulta qualquer processo. Verdade. Para sair de um ponto e chegar no outro, você tem que saber exatamente o que fazer e como fazer. Então, meu grande desafio é ensinar a pessoa, através desse livro, da minha experiência pessoal, não apenas o que fazer, mas como fazer. Legal, legal. Então, o senhor aprendeu na prática, né, nos acertos e nos erros, a chegar num resultado. E o senhor compilou toda essa sua prática, toda essa experiência, para nos mover em direção aos acertos. Foi isso? Exatamente isso. Até porque eu acredito, e a vida ela nos leva a enxergar e entender assim, o resultado é o último ponto, o resultado é o final. Até chegar no resultado, você tem uma rota que você pode traçar, que você deve traçar e caminhar gradativamente, paulatinamente, até que você chegue no resultado. Muitas das vezes a ansiedade da pessoa lhe faz entender que
mais importante é o resultado, mas ele acaba se esquecendo de que o processo é necessário. Então ele quer o resultado, mas não está disposto a pagar o preço até chegar no resultado. Passar pelo processo. Passar pelo processo. Né? Certo, pelo processo. Certo. Uma coisa interessante que eu percebo que na nossa realidade muitas pessoas não aprendem, né? Que você tem que planejar para poder chegar, passar por esse processo, é o planejamento. Como você vai passar por esse processo para chegar no resultado? E para o senhor, após alcançado esse resultado, parou ali? Não parou, pelo contrário. Chegou no resultado que você queria, na minha visão e na minha concepção, antes de chegar, você já tem que ter traçado outros objetivos. Novo planejamento. Novos planejamentos. Certo. Para quando você chegar, você nem perder muito tempo celebrando e comemorando. Comemora um pouquinho, curte um pouquinho, mas já parte para a próxima rota. Certo. Sempre transformando objetivos em meta. A diferença de um objetivo para a meta é algo muito simples. O objetivo é um desejo a ser alcançado, é algo que você quer, algo que você luta para isso. E meta é um desejo a ser alcançado com um prazo pré-determinado. Certo. Então, eu quero ser rico. O quanto você quer ser rico? Dê um valor específico, Sim. uma nomenclatura. Vamos nivelar. Quanto que você quer, né? Se você não tiver, não conseguir nivelar, você praticamente não vai chegar nunca. Uhum. Eu quero ser rico. Quanto é ser rico para você? A maioria das pessoas não sabem por quê. Não tem clareza. Uhum. Ele quer alguma coisa que nem mesmo ele sabe o que quer. É como eu sempre digo, se você não tem clareza e não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar que você chegar já vai estar bom. É verdade. Qualquer resultado serve. Qualquer resultado serve. E não é assim. Então, muita gente se frustra exatamente por isso. E, às vezes ele chega em determinado resultado e ele se frustra porque não é nada daquilo que ele queria. Ele chega no resultado e descobre que não era exatamente aquele não era resultado exatamente que ele queria, que ele almejava, que ele esperava, mas não tinha clareza do resultado que ele queria. Sim, como é que ele vai alcançar se ele não tem clareza? E se ele só tem aquilo ali, se o desejo dele é só aquele ali, ele é muito pobre. Eu costumo dizer que se a pessoa tem o foco só pelo dinheiro, quando ele alcança o dinheiro, ele vai se tornar extremamente infeliz. O dinheiro, na minha concepção, é uma boa consequência de um trabalho bem feito. Eu também concordo plenamente. Ele está ali, ele é importante, é necessário, mas existem outras coisas tanto quanto necessárias. E que você, se não tiver essa clareza, me desculpa a redundância, mas é muito importante que os nossos amigos entendam isso. Sim. Se você não tem essa clareza e se você se nivela só com um objetivo, quando você torna esse objetivo numa meta e alcança, você fica frustrado, você fica triste porque não era bem isso que eu esperava. Entendi. Eu trabalhei em algumas empresas gerenciando equipes e algumas vezes eu ouvia de alguns membros da equipe falando assim: mas eu não recebo um salário que me satisfaça e tal e tal. E eu sempre respondia para esses membros da equipe que o salário, o resultado financeiro vai ser sempre vinculado ao resultado que eu trago para a organização. Aí a gente falando de corporativo. E falando da nossa vida pessoal, acredito que seja da mesma forma, né, Dr. Kleiser? Porque se eu quero um resultado, e aí eu vou para a página 15 do seu livro, né? Que eu achei ótimo demais. Gente, eu vou falar o tempo todo do livro dele, porque apesar de eu não ter conseguido ler o livro todo ainda, mas eu dei uma pincelada e tem coisas extraordinárias com as quais eu concordo plenamente. Algumas eu pratico, algumas eu já passei por elas, eu vou falar mais tarde no decorrer da nossa conversa, mas eu achei ótimo. Ele traz uma fala de Einstein, uma frase de Albert Einstein: insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então é basicamente isso, né, que o senhor está falando. Sim, a gente começou falando exatamente nisso, né? Você tem uma meta, você tem um objetivo? Eu tenho. Então você tem que ter clareza do que fazer. Então, muitas pessoas sabem o que fazer, mas não sabem como fazer. Ou seja, ele vai patinando, ele vai fazendo sempre as mesmas coisas, tomando sempre as mesmas atitudes, esperando ter resultado diferente. Não. Se você quer alcançar um resultado diferenciado, você tem que começar a tomar atitudes e ações diferenciadas. E aprender até com os próprios erros, sim, não é? Sim. Porque tem que servir para alguma coisa. A melhor escola que existe é a escola do erro.
E essa escola ensina na prática, no dia a dia. Então, eu, com muita humildade, eu afirmo que esse livro ele é, de certa forma, a história da minha vida. Mas eu aprendi da maneira mais difícil, que foi na prática. Principalmente porque, quando eu comecei esse estudo há 25 anos atrás, eu comecei a ler muitos livros e pouquíssimos livros falam como fazer. Eles falam o que fazer. E aí a pessoa que já sabe o que fazer não sabe como fazer. Ou seja, não consegue desenvolver a rota, não consegue sair do estágio atual, não consegue dar os passos necessários até alcançar. Falando de desenvolvimento, antes de eu falar do próximo texto que me chamou muita atenção, é o método, né? O senhor desenvolveu um método para dar essa orientação, esse passo a passo para quem quer realmente mudar a sua realidade, que é o método Power, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o método Power, porque seria... Deixa eu ver se eu entendi, né? Seria o princípio, o primeiro passo, entender o método, para quando fizer a leitura, entendendo o método, você consiga colocar em prática as etapas para esse resultado, essa mudança, certo? Poxa, que legal. Ela é muito boa mesmo, né? Ela fez o dever de casa e estou muito à vontade, estou muito feliz de estar aqui. O método Power foi um sonho, né, que acabou se tornando uma realidade na minha vida. Porque eu também errei assim, Tânia. Eu também almejava o resultado. Eu também ficava irritado quando esse resultado não chegava. Eu também ficava tateando no escuro e quando eu não chegava nesse resultado, eu ficava irritado pelo fato de que eu colocava a minha energia, eu colocava o meu sangue, eu dava a minha força naquilo ali e não conseguia. Mas diferente de muita gente, o senhor dava o seu sangue, não conseguia, mas não ficava transferindo responsabilidade. Falava, opa, não alcancei, a responsabilidade exclusivamente minha, então agora eu tenho que melhorar, né? Então, porque a maioria de nós transferimos, não consegui por causa das circunstâncias, não consegui porque eu não tinha uma boa equipe, não consegui porque... Enfim, mas pelo que eu vi aqui no livro, o senhor tinha lá as situações de não alcançar o objetivo, mas o senhor não parou por aí. Não permitiu que essas situações lhe abatessem. O meu desafio foi descobrir por quê. Por que eu não consegui chegar nesse resultado? Legal. E quando eu cheguei nesse resultado, por que eu não me senti realizado? E aí eu entendi que tatear no escuro funciona até determinado momento. Tatear no escuro, lidar com o erro e acerto, isso pode te trazer algum resultado, mas não é a melhor forma, não pode ser considerado nenhum método. Eu falei, mas por que eu não consegui? Porque eu descobri através dos meus estudos, através dos meus cursos, através de tentar me entender. Sim. Até porque a nossa vida ela está cercada de pessoas que precisam e necessitam também de nós. Então, o meu sucesso hoje não é só para mim. O meu sucesso é para mim, para minha esposa, para os meus filhos, para os meus alunos, para os meus clientes. Então, quando eu alcanço um resultado positivo, eu consigo influenciar positivamente quem está do meu lado. Sim, verdade. E eu ficava incomodado o porquê, tentando encontrar uma resposta, até que eu entendi que eu era desorganizado, que eu tinha muita força, eu tinha muito ímpeto, muitas ideias. Mas na hora de colocar em prática, ficava tudo muito confuso e misturado. Exatamente. Eu não tinha essa organização necessária. E aí eu vi que o passo a passo é necessário e o sucesso ele é muito exigente. A riqueza, as finanças são muito exigentes. Eles exigem uma atenção concentrada para te oferecer o resultado. E se você não tem uma organização, se você não tem um bom desenvolvimento, automaticamente você não vai chegar ali. Sim. E aí eu sentei, analisei, fiz muitos cursos, eu estudei com os principais coaches do Brasil, né? Até do exterior fiz cursos também, e foi quando eu desenvolvi o método Power. O método Power é um acróstico
da palavra power em português, que é poder. E ali eu falei, então o caminho é mais ou menos esse aqui. A gente começa pelo planejamento, Sim. P de planejamento. Certo. E tem tudo a ver com você também, Sim. né? Eu gosto muito de planejar, né? Eu sou uma pessoa extremamente organizada. As minhas metas, os meus compromissos são todos agendados, sou pontual. Então, assim, eu acho que se nas mínimas coisas, na pontualidade, na organização pessoal, se eu não for boa, como é que eu vou ser boa para ajudar outras pessoas? Como é que eu vou ser suficiente para ajudar outras pessoas? Então, se eu não consigo organizar as minhas coisas pessoais e nem a mim mesma, como que eu vou organizar, ajudar? Porque eu sou terapeuta, né? Então, eu preciso ajudar a organizar a mente, as emoções das pessoas. Também na parte da consultoria administrativa, organizar as organizações, ajudar aos empresários. Então, para tudo isso, você tem que ter planejamento. Com certeza. E é o primeiro passo, né? Primeiro passo. Se você... É o que eu estou sempre falando da clareza. O planejamento é isso. Planejamento é você saber o que fazer. Tem gente que não sabe o que fazer. Sim. E aí vai lá uma grande maioria das pessoas. A grande maioria, né? Infelizmente, as pessoas não conseguem se organizar nas mínimas coisas. Aqui eu não vou me aprofundar, né? Fazer uma lista de compras e seguir a lista no mercado, não consegue. Aí compra demais, gasta além do que havia planejado. Coisas simples que, infelizmente, não consegue fazer. Então, o planejamento, P de planejamento. É a primeira... O que fazer? Certo. O de organização. Como fazer? O que é tão importante quanto. Aí é o que a gente falou. Se você não sabe aonde você quer chegar, você não chega a lugar nenhum. Ou chega num lugar e não se satisfaz. Certo. Tem que se organizar, tem que sentar, tem que analisar. E hoje nós temos essa facilidade de conhecer os cases de sucesso, né? de mentorar pessoas, Sim. de modelar pessoas. Então, nesse inteirinho eu comecei a modelar pessoas que eu amava e que eu sabia que podiam me oferecer alguma coisa. Eu modelei Salomão, eu li todos os livros de Salomão. Legal. Modelei Jesus na forma como ele lidava com os discípulos, na forma como ele conseguia extrair o melhor dos discípulos. Isso. E aí eu entendi que a organização é muito importante no processo, mas não para por aí. Certo. Aí, quando você já tem clareza de o que fazer e como fazer, você tem que começar a agir através da organização. Organizou, aí você vai no desenvolvimento, de desenvolvimento. Certo. Começar a agir, começar a caminhar. Com as armas que você tem. Mas eu não tenho dinheiro. Mas você tem força? Certo. Você tem um sonho, você tem um projeto? Sim. Mas eu não tenho dinheiro. Tá, mas se você tem um sonho, tá tudo bem. Às vezes você só tem dinheiro, mas não tem um sonho. Então, quando você tem um sonho e dinheiro, aí a coisa não é que se torna fácil, se torna possível. Mas se você não tem, você vai lutar para conquistar, para conseguir. Verdade. D de desenvolvimento, aí na execução. A execução é bem legal, mas não é o final. Certo. Porque ali na execução você já começa a receber alguns poucos resultados. E muita gente, às vezes, acaba estagnando ali, parando ali, porque acha que já alcançou, mas não, ainda tem a última etapa, que é o R de resultados. É ali que você realmente vai se alegrar. É ali que você vai enxergar que todo o esforço que você teve desde o início realmente valeu a pena. Que legal. O esforço que você teve desde o início valeu a pena, você alcançou, mas não é para parar. O método Power, ele é circular. Ele é retroalimentado. Vai retroalimentando. Você conquistou isso aqui, mas você pode melhorar. Você conquistou, replaneja para subir mais um degrau. Sim, não é isso? Sim. E aí começa novamente. É o desafio do livro. Legal. Como dobrar o seu fluxo financeiro em até 70 dias, em apenas 70 dias. Pô, mas o cara é só dobrar, doutor? Sim, mas se você ganha 2, você vai passar a ganhar 4. Se você ganha 4, você vai passar a ganhar 8. E você vai... Mas aí planejou, dobrou para 4, planeja para dobrar para 8, planeja para dobrar para 16, planeja para dobrar e continua trabalhando, é isso? Olha, exatamente isso. Isso aí. E foi na prática do dia a dia que eu entendi que é possível. Quando você tem
um objetivo e transforma em meta e coloca em prática, os resultados, eles liberam dopamina, Sim. liberam serotonina, e você vai... prazer. Os hormônios do prazer, da força, da alegria. E ali, quando você recebe isso, é uma injeção de ânimo para continuar. Eu me senti tão bem que eu quero sentir novamente isso. Verdade. E você vai continuando, você vai colocando a tua energia, tendo foco, e sempre dá certo. Eu digo o seguinte, tudo que eu acredito vira uma verdade para mim. E se vira uma verdade, fica muito mais fácil para você buscar essa verdade. Por exemplo, se você acredita que o livro do Dr. Kleiser Alves, ele é muito bom, o resultado dele, o que estiver escrito nele, vai ser bom e vai trazer clareza para os seus pensamentos. Agora, se você olha para qualquer coisa, qualquer objeto, um celular que seja, você olha para ele e diz não é bom, ele realmente não vai te satisfazer. Aqui tem umas histórias assim, né? Dependendo do que a pessoa sente. Gente, eu não vou dar spoiler, mas é muito legal, é muito legal. Vamos para o próximo, porque senão nós vamos ficar aqui 2 horas. Dr. Kleiser, eu observei no seu livro, que o senhor descobriu que tem 3 medos, né? Que o senhor descobriu 3 medos. Eu vou ler rapidinho aqui, ó. O primeiro medo era o medo de se tornar um adulto ignorante. O segundo medo era o medo de se tornar um adulto solitário. E o terceiro medo, mas não menos importante, inclusive ele escreve aqui, era o de se tornar um adulto pobre. Esses 3 medos lhe impulsionaram para chegar nesse livro, nessa realidade, e em construir essa história que o senhor construiu de vida, de experiência, de estudo. Gente, ele leu mais de 300 livros, como nós falamos, né, 4 graduações, pós-graduações, cursos, N cursos. Então, assim, esses 3 medos lhe impulsionaram a ser essa pessoa, a chegar onde o senhor chegou. No livro, o senhor fala muito da referência paterna, no sentido de ser uma pessoa honesta, de ser uma pessoa amável, honrada, e que lhe tornou esse homem, mas também, diferente do seu pai, ele era uma pessoa que desacreditava do dinheiro, desacreditava de crescimento financeiro, dizia que o dinheiro trazia maldições, entre outras coisas. Então, assim, é algo assim extraordinário, transformar a parte boa do seu pai em força e a parte negativa em impulso. E esses medos têm muito a ver, não tem nada a ver, eu estou falando algo fora da caixinha, e aí? Não, pelo contrário, você está falando, você contou em poucas palavras a história da minha vida. Eu, com muita humildade, eu digo que a minha história é muito bonita, é uma história bonita, uma história de superação, uma história de resiliência, e eu conto nesse livro, até repito, né, porque eu falei também no primeiro livro, Power, Mentes Poderosas Geram Resultados Poderosos, que muito novo eu entendi que eu tinha esses 3 medos. E eu entendi também que eu tinha que fazer alguma coisa para me livrar deles. Porque o medo paralisa. O medo pode paralisar ou pode impulsionar. Sim, sim. Mas estou falando de via de regra. Via de regra paralisa. A maioria das pessoas com medo não tem a coragem de enfrentar, de fazer o enfrentamento. Aí precisam de ajuda, precisa de alguém que diga, você pode, vai, né? Exceções, Dr. Kleiser Alves, né, pegou esses medos e essas experiências positivas e até negativas da referência masculina que tinha e foi impulsionado. Isso é extraordinário quando alguém consegue romper, né, a barreira do medo. Mas a gente está falando assim, eu quero muito que a sua experiência sirva para essas pessoas que têm um medo que paralisa, um medo que é prejudicial, para que eles possam se espelhar nas suas experiências dos medos e de toda a sua vivência, para ter essa coragem hoje, que hoje nós possamos romper a barreira do medo através da experiência do Dr. Kleiser. Sim, você pensa que o medo pode te paralisar porque te provaram ou te ensinaram que o medo pode te paralisar. Verdade. Mas também me ensinaram, eu fui muito medroso, eu fui muito pequeno em relação a algumas coisas, mas entendi que quando eu analisava, fazia um auto-retrospecto sobre a minha própria vida,
eu entendia que ninguém poderia tomar uma decisão para mim. Verdade. Só eu poderia tomar uma decisão. Então eu decidi pegar esses medos que eram reais e ainda continuam sendo, porque eu estou construindo a minha história, é um gerúndio, eu estou construindo, eu estou fazendo. Eu digo que a minha história é bonita até aqui, mas eu tenho certeza que daqui a 5 anos vou ter muito mais coisa para contar. Legal. E eu peguei esses 3 medos. Primeiro dele, não quero morrer ou me tornar um adulto solitário. E aos 20 anos de idade, aos 18 anos eu conheci a minha esposa, nós namoramos e nos casamos em 2 anos, aos 20 anos. Eu tive até que pedir autorização da minha mãe para casar. O grande amor da minha vida, Viviane, eu te amo. Estou aqui também por você. E ali eu encontrei ela e abri o meu coração em relação a esse primeiro medo. E ela foi minha companheira, tem sido a minha companheira. E o nosso amor nos deu 4 presentes, 4 filhos, Rebeca, Eduarda, Jonas e Bernardo. Então, esse primeiro medo acabou se desfazendo, porque hoje eu tenho uma família linda, que me apoia, Legal. Que está comigo, que me dá todo o suporte que eu preciso. Às vezes não entendem, porque eu sou muito inquieto, eu sou muito impulsivo, e minha esposa, às vezes, ela não gosta de algumas coisas que eu faço, mas adora os resultados. Mas então, normalmente final, ela deve ser o equilíbrio, né? É o equilíbrio, exatamente. Ela deve ser aquela que fala, calma, vai acontecer, mas não vai ser nessa velocidade. Sim. Ela, de repente, é o seu equilíbrio. Meu equilíbrio, literalmente. Legal. E aí, hoje nós temos a família. Eu falei, o primeiro medo está legal. O segundo medo, eu não quero me tornar um adulto ignorante, Sim. no sentido léxico da palavra, medíocre, não em forma pejorativa, mas estar abaixo da média. Então eu quero evoluir, eu quero crescer. Então desde muito cedo eu entendi que a minha única possibilidade seria através dos estudos. Meu pai era pastor e ele me ensinou como ser um cidadão de bem, e para ascender, para prosperar, para enriquecer, se você fizer as coisas certas, você vai pelo caminho mais difícil. É verdade, principalmente no país que nós vivemos. Principalmente, né? No país que nós vivemos. E aí, meu pai e minha mãe me deram a opção. Falei, a tua única saída são os estudos. Certo. E eu levei isso muito a sério. Comecei a estudar, desenvolver mentalmente. Minha mãe, uma pessoa com pouco estudo, ela me incentivou ao prazer da leitura. Legal. Ela me desafiou, cada livro que você lê, eu vou ler também, porque eu não tinha com quem conversar. E ela falou, eu vou ler o livro, você lê, e nós vamos conversar sobre ele. Legal. Isso era lindo, era maravilhoso, extraordinário. E o amor que eu hoje tenho pelos livros, eu herdei da minha mãe. E comecei a estudar, e vim ao Rio, cheguei aqui com 18 anos e comecei a estudar, fiz a minha primeira faculdade, letras, português e inglês, que eu gosto muito da língua inglesa. Sim. E ascendi em alguma coisa, construí alguma coisa, mas vi que não era suficiente, continuei estudando, parti para a minha segunda graduação, que é teologia. Eu estava muito inserido na questão cristã. Sim. Como pastor também, pastoreei uma igreja, e vi também que não foi suficiente, parti para a minha terceira graduação, em alguns lugares pós-graduação, que é a psicanálise, para entender um pouquinho a meu próprio respeito, e entender como eu funcionava, certo. Porque eu entendi, quando eu entendesse como eu funciono, eu vou poder auxiliar pessoas, direcionando-as como funcionar também. Certo. Então eu parti para psicanálise de Jung, né? Que é de Freud, eu achei que era muito extensa, muito tempo, e Jung era um pouco mais rápido. Mais objetivo. Parti também conciliando isso ao coach, que foi bastante positivo, e continuei estudando, e eu tinha um sonho de infância, Sim. que era ser advogado. E depois de muitas lutas, de muitos trabalhos, eu retornei à faculdade, fiz direito, hoje eu sou um advogado. E passou na prova da OAB na primeira, tá? Passei. Na primeira, ó. Passei na prova da OAB. Isso é dedicação. Exatamente. Porque não é fácil. Como eu estava falando do método Power, quando você entende os princípios do método Power, você pode replicar em qualquer área da sua vida. Legal. E eu tenho feito isso
na minha própria prática, vida, né? na E agora a administração, né? Sim, aí me tornei um advogado, tenho um escritório, meus filhos trabalham comigo e eu mesmo ascendendo, chegando em alguns lugares, eu ainda me via um pouco desorganizado em relação às finanças, certo, e à administração dos negócios. Sim, que é diferente. É, né? Muito diferente. É diferente. E aí eu sentia essa falta, falei, então vou partir para o estudo e estou na minha 5ª graduação, estou fazendo administração de empresas e está fluindo bem, está fluindo bem. E o outro medo? Nós falamos do medo de ser uma pessoa solitária, o casamento, o medo de ser uma pessoa medíocre, né, que ignorante, e tem o medo de ser pobre. A questão financeira. Isso aí. E na minha visão, é uma das áreas mais importantes da vida do ser humano, a questão financeira. Sim, ela influencia em tudo. No relacionamento, no convívio com os filhos, na autoimagem, autoaceitação, principalmente para os homens, para o sexo masculino, que é o provedor, que é a pessoa que mantém, né, e tal e tal. Isso, a questão financeira realmente influi em muitos aspectos na vida da pessoa como ser e na vida também da pessoa como relação com o outro, né? Principalmente no casamento, e isso ele cita aqui no livro, porque eu vi que a maioria dos divórcios não acontecem por falta de amor ou por falta de diálogo, mas por falta de dinheiro. E realmente eu presenciei algumas situações de consultório de falarem, eu não amo mais e tal. E quando você vai conversar a respeito, realmente é a questão financeira, né? Não é bem essa situação de falta de diálogo ou falta do sentimento. É muito forte falar isso, porque nem todo mundo está disposto a ouvir, mas é uma realidade, uma grande realidade. A maioria dos divórcios acontece porque acabou o dinheiro, porque não tem dinheiro. Acontecem também pelos outros motivos, sim, mas esse é um que realmente eu acho que é um dos principais. E isso até intolerável por conta da relação chegar no limite, né? Sim. Por uma questão simples. O ser humano, a coroa da criação, não nasceu para escassez, não nasceu para pobreza. Sim, Deus nos criou para dominar. Exatamente, para dominar, para ser fecundo, para ser próspero. Sim. Então, quando você não consegue enxergar essa prosperidade que o próprio Deus, o próprio Pai nos orientou a vivenciar, a vida se torna um pouco opaca, né? E em muitos momentos a pessoa quer se espelhar no próximo. Então, acabou o dinheiro porque o marido não fez o que tinha que fazer, porque a esposa foi descontrolada, gastava com futilidades. A questão de desculpa, eu coloco a culpa nos ombros de alguém. Não, todos temos responsabilidade. Certo. Para um casamento dar certo, é preciso ser um time. Tem que estar todo mundo ali. Não é ganha-perde, não, é ganha-ganha. Isso aí. Se um perde, todo mundo perde. Se um ganha, todo mundo ganha. Então, essa sinergia entre o homem e a mulher tem que acontecer. Verdade. E quando não acontece, vai descambando para outros lados. E, na maioria das vezes, é a questão financeira. Porque se o homem tende para um lado, se a mulher tende para o outro, vai dar errado. Vai, verdade. Mas quando tem essa sinergia, principalmente quando eu comecei na Rota da Prosperidade, eu sentei com a minha esposa, eu conversei, eu me abri, eu me expus. Repito, no começo ela não concordou muito, ela não quis às avançar vezes até por conta comigo. Da dificuldade de entender, né, o processo, a questão de planejar, e para você alcançar objetivos, às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas que talvez já esteja acostumada com elas. Então, quando você tem um planejamento e um objetivo, abrir mão daquilo que você já tem é muito complicado. Então, talvez ela não tenha abraçado a ideia inicialmente por conta disso, né? Com certeza o senhor precisou dizer para ela, olha, nós não poderemos mais jantar fora todos os finais de semana, não dá mais para comprar pizza para as crianças, né? Enfim, com certeza o senhor, eu estou aqui falando, mas o senhor vai me dizer se sim ou não, né? Deve ter dito para ela que haveria necessidade de alguns passos para trás. Sim, esse é o X da questão, perfeita ponderação. O X da questão é esse.
volto ao que a gente começou a conversar, falando sobre a clareza. Eu sabia exatamente onde eu gostaria de chegar. E onde você gostaria de chegar? Aqui onde eu estou, sentado, conversando com você, falando sobre dinheiro, falando sobre finanças. Mas até chegar aqui, muita coisa aconteceu. Certo. E abrir mão é muito difícil, tanto para minha esposa na época, quanto para mim, quanto para meus filhos. Mas quando se tem um objetivo e se transforma ele em meta, as coisas se tornam possíveis de serem realizadas. Por quê? Quando você quer algo bom, você tem que abrir mão de algo ruim. Se você quer algo ótimo, você tem que abrir mão de algo bom. Você quer algo excelente? Abre mão do ótimo. As pessoas não querem abrir mão de nada. Verdade. São hedonistas. Eu quero tudo, eu quero ser felicidade, eu quero dinheiro, eu quero... Mas não dá. A vida não é assim. Sim. A vida te ensina que é importante abrir mão, é importante pagar o preço, é importante gerar energia em uma única coisa, ter foco. Ter foco é dizer sim a uma única coisa e ter a coragem de dizer não a todas as demais. Esse ponto é super interessante, porque ele diz no livro que não existe meta no plural. Prioridade. Prioridade é prioridade no singular, não é no plural. Então, assim, eu não tenho prioridades de fazer isso. Você tem uma prioridade, você precisa lutar por essa prioridade, alcançar essa prioridade para então estipular uma nova prioridade. Eu entendi certo? Perfeito. Muito obrigado, tá? É isso mesmo. Se tem duas prioridades, ela deixa de ser prioridade. Então, há muito tempo atrás, eu sentei com a minha esposa e falei, a minha prioridade é chegar aqui. Certo. Mas até chegar lá, a gente vai ter que abrir mão de muita coisa, vamos lutar juntos. E ela não entendeu, mas compreendeu. Isso é parceria. Parceria. Que mesmo que não concorde com uma determinada situação, se ama, é parceiro, vai falar, bom, você acredita, então eu vou acreditar junto. Sim. O amor faz essas coisas. Verdade. E o amor que ela sentia por mim, o amor que eu sinto por ela, nos permitiu avançar com muita dificuldade. Porque aí eu, em determinado momento, tive que retornar à faculdade. Na época eu tinha falido uma empresa e paguei os meus credores e a gente ficou sem dinheiro e retornei à faculdade, uma das mais caras, Direito, é a segunda faculdade mais cara na particular, porque eu não tinha condição de fazer pública, mas ela veio comigo. Legal. Ela esteve do meu lado, enfrentou todas as lutas e cada resultado que eu tinha, eu compartilhava com ela, eu me alegrava com ela. Aí que eu volto a falar na sinergia do casamento. Quando as pessoas se entendem, se amam, tudo se torna mais fácil. Verdade. A gente não tinha dinheiro, mas tínhamos metas, tínhamos objetivos, a gente sabia exatamente o que queria. Então, as dificuldades que nós enfrentávamos, elas eram menores do que o amor, do que a paixão, do que o companheirismo que nós tínhamos naquele momento, mas tendo um objetivo e olhando lá na frente. Entendi. Quem nós seremos daqui a 5 anos? Eu entro na faculdade de Direito, eu vou estudar 5 anos, eu vou ser advogado daqui a 5 anos. É muito difícil. E é muito tempo. É muito tempo, mas ela falou, mas daqui a 5 anos a gente vai estar melhor do que está hoje. Verdade. E ela topou. É verdade. Ela topou. E aí se você tem que viver mais 5 anos da sua vida, por que não aceitar um desafio e enfrentar esse desafio durante o período que você tem que enfrentar? Gente, a hora está passando muito rápido, porque a conversa está muito boa. Calma aí. Calma aí, ó. Por favor, pegue o link, divulga, envia para alguém, para a pessoa ouvir essa nossa conversa, comprar o livro, né, Rumo à Liberdade Financeira, do Dr. Cleiser Alves. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, você vai tirar daqui experiências extraordinárias para a sua vida e para o seu dia a dia mesmo. Tem uma outra parte do livro que eu achei muito bacana,
que fala sobre a interpretação das pessoas, nada mais é que a interpretação de nós mesmos. Conta a história de um sábio que estava caminhando por um determinado lugar. Ele já havia passado por uma cidade e estava se direcionando a outra cidade. Vinha uma pessoa da primeira cidade de encontro a ele, e ele já tinha passado pela segunda, e a pessoa perguntou para ele assim: como é que é o pessoal de lá? Eu estou assim, falando com as minhas palavras, né? Leia um livro que você vai ouvir, vai entender melhor a história. E aí o sábio refez a pergunta para ele: como eram as pessoas da cidade que você veio? E aí esse primeiro falou mal, reclamou, falou que as pessoas eram terríveis e tal. Aí o sábio disse: as pessoas que você vai encontrar são da mesma forma. E aí um outro perguntou sobre a cidade também. E aí ele perguntou como eram as pessoas da cidade que você acabou de passar. E aí a pessoa respondeu: eram ótimas, hospitaleiras, simpáticas. Ele falou: pois as pessoas dessa nova cidade que você vai passar são da mesma forma. Ou seja, a interpretação do outro, né, aquilo que eu interpreto do outro, nada mais é do que a interpretação de nós mesmos. Eu costumo dizer que a palavra ela se renova a cada manhã de acordo com o meu estado. Né? Se eu estiver bem, a palavra vai falar positivamente. Se eu não estiver bem, ela vai falar com uma outra conotação, de repente para me animar, para me apoiar, ou até para me repreender. E aí eu entendi que essa parábola, né, essa história aqui do sábio é a mesma coisa, né? Aquilo que você acaba demonstrando ou querendo ouvir do outro, nada mais é do que a interpretação de si mesmo. Eu entendi errado? Não, perfeito. É a ressignificação mental. Por exemplo, eu posso mudar o passado? Não. Mas eu posso ressignificar o passado. Legal. Nós temos o poder diretivo da decisão. Eu posso decidir quem eu sou no presente. E quem eu sou no presente? Eu sou a soma das decisões que eu tomei no passado. Verdade. E quem eu serei no futuro? Serei no futuro a soma de quem eu sou no presente. Então eu preciso ter uma visão positiva e positivista da minha própria vida. As dificuldades que eu enfrentei exatamente porque eu não detinha conhecimento. E quem detém o conhecimento, quem detém conhecimento tem poder. Isso aí. Então, eu posso me tornar alguém poderoso se eu buscar através do conhecimento. E por que a gente está falando tanto do livro? Porque se você tiver acesso a esse livro, você vai ter acesso a 25 anos de luta. Ou seja, aquilo que eu vivenciei, as quedas que eu tive, você não precisa ter. Por quê? Está tudo aqui. Eu falo passo a passo aquilo que deu certo, aquilo que deu errado. Então, amo a leitura, porque através da leitura você descobre coisas e você se permite não cometer os mesmos erros. No sábado passado, com muita alegria eu falo, e não o que eu estou falando aqui não é para parecer metido, snob, nada disso, mas é para te provar que se você quiser, se você tiver um desejo de alcançar lugares bons, você tem que lutar, você tem que pagar o preço, você tem que fazer o que é necessário. Eu entendi que através do estudo, através da leitura, sábado passado fui com a minha família para conhecer a Roda Gigante do Rio de Janeiro, fomos na Aqua Rio. Legal. E ali eu fiz um vídeo me alegrando e compartilhando com os meus amigos da rede social, que no sábado eu alcancei a leitura de 300 livros. Desde 2017 eu estou lendo e catalogando, e sábado eu alcancei a leitura de 300 livros. Mas por que isso? Porque eu quero parecer melhor do que ninguém? Não, porque eu necessito, porque eu preciso. Porque é através disso que eu descubro o que fazer, mas também como fazer. É através disso que eu percebo e compreendo que se alguém caiu em determinado lugar, eu não preciso cair, porque eu conheço a história dele. Quando eu olho para Salomão, quando eu olho para Jesus, quando eu olho para os castings de sucesso hoje em dia, e você consegue modelagem sistêmica, é olhar para ele e ver o que deu certo, eu vou fazer o que ele fez para alcançar os mesmos resultados. Replicar Aqui tem uma parte no livro que ele fala sobre tomar cuidado com o que é novo, né? Porque, assim, em resumo, né, se você tem um caso de sucesso, sobre uma forma de sucesso de executar uma determinada situação profissional, comercial,
olha aquilo que ele tem de resultado positivo e como que ele alcançou aquele resultado e faça igual, não inventa moda, né? Em resumo, do que o livro diz, não inventa moda. É porque ela é muito educada. Eu usei a expressão copie. A gente não gosta. Copie o que o cara fez, pô. Ele fez, deu certo para ele. Faz a mesma coisa que vai dar certo para você. Isso até é bíblico. O apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. O que é imitar? É fazer exatamente aquilo que a pessoa está fazendo. E eu fiz e deu certo. E te aconselho a fazer, que vai dar certo. Nós estamos indo para o final, mas eu te peço para ficar um pouquinho mais aí, porque, olha, eu estou amando estar nesse podcast com o Dr. Cleiser Alves, estou amando falar sobre esse livro. Ele fala sobre uma situação, movimento mais energia mais ações é igual a resultados. Eu costumo dizer, eu gosto de dar o exemplo de alguém que está acamado. A enfermeira todo tempo muda essa pessoa de posição na cama, né, lá no leito, para que ela não se machuque, não cause feridas na pele dela por falta de movimento. Então, eu costumo dizer que movimento é vida. E se você se movimenta, se você toma as ações certas, os passos certos, você com certeza impõe essa energia, a energia certa, com certeza você vai alcançar os resultados positivos, né? Aí vamos passar agora, doutor, porque já estou assim, né? Frenética aqui. Ele fala sobre os 10 mandamentos, deixa eu ler aqui. Do fracasso financeiro. Do fracasso financeiro. Aí eu vou ler rapidinho aqui alguns, ó. Primeiro, gastar mais do que ganha. Tá falando contigo? Eu acho que tá. Vamos o pior lá. é que ela sabe que não deve fazer isso, mas faz. Segundo, não controlar as entradas e saídas. Pergunta, você sabe quanto você ganha e quanto você gasta por mês? Planejamento assim, e organização. Bonitinho. Aí vamos lá, eu vou já passar para o doutor Cleiser. Ó, vender fiado. Ai, meu Deus, ainda existe isso? Sim. Tem mais. Emprestar dinheiro a parentes e amigos. Tem gente que vai ficar com raiva da gente. Ai, olha, mas se for pro bem de alguém, vamos continuar falando. Topa, né? Recorrer ao cheque especial para pagar dívidas. Será que tem alguma semelhança? Vamos lá. Investir sem planejamento, enfim, são 10. 10 passos para o fracasso financeiro. Eu vou falar de mim, né? Para cada um examine-se a si mesmo, mas eu vou falar de mim. Essa questão de você ganhar X e gastar X ou Y, né? Sim, era sim. algo comum na minha vida. Até que um dia, por uma situação que aconteceu, eu fiquei endividada. E o meu marido, na época, nós tínhamos um salário diferente, porque eu tinha mais oportunidades que ele ganhava um pouquinho menos que eu, e eu toda endividada. E aí, um dia, eu chateada, falando com Deus, né? Porque nós somos assim, nós fazemos as besteiras, escolhemos errado, na hora de assumir as consequências, a gente fala, Deus. É verdade. Né? E aí, eu falando com Deus, ele me viu reclamando, chorando e tal. Aí ele falou, o que aconteceu? Eu contei para ele que eu estava endividada. Aí ele falou assim, eu tenho um dinheiro guardado. E eu fiquei estarrecida, porque ele ganhava um pouquinho menos que eu, e ele tinha dinheiro guardado e eu ganhava mais que ele, não. Aí, nesse dia, eu sentei com ele e falei assim, mas assim, como que você tem dinheiro guardado e nós dividimos as despesas de casa e tal? Hoje, ele é o mantenedor da minha casa, graças a Deus por isso. Mas, na época, eu sou casada há 35 anos, né? Então, nós tínhamos muito o que construir. E aí ele me disse que ele economizava, que aquilo de 13º ele tirava uma parte, das férias ele sempre tirava uma parte, que quando ele fazia extra, esse extra ele não contava, ele guardava. E isso mexeu comigo. Como assim? Eu sou administradora, eu que sou formada em administração, eu é que trabalho planejamento e eu estou fazendo tudo errado. E aí foi um despertar para a minha vida, né? Então eu estou falando de mim para você ter consciência de que se eu ganho X, eu preciso gastar menos X. E essa diferença eu tenho que guardar, economizar, fazer planejamento para o futuro, para uma necessidade futura. Estou errada, doutor? Não, isso mesmo. E esse planejamento é imprescindível.
E existem duas formas de você entregar o seu dinheiro. Até porque tá todo mundo de olho no teu dinheiro. É o carinha do bar da esquina, é as Casas Bahia, é o supermercado. Tá todo mundo querendo o teu dinheiro, independente de quanto você tenha para dispor. As duas únicas formas de você entregar o teu dinheiro são exatamente do gasto e de investimento. Em alguns momentos é importante você investir. É importante investir num livro como esse, é importante investir num curso, é importante investir numa empresa, né? Muita gente acha que pode ficar rico sendo empregado de alguém pela CLT. É muito difícil, é até possível, mas é muito difícil. Por isso que a gente ensina e a gente incentiva as pessoas a empreender, né? Não apenas ser empresários, mas empreendedores. É você que tem um sonho, um projeto, você que o teu coração aquece em determinado situação, você que perde sono pensando em alguma coisa. Talvez aí esteja o teu propósito de vida. Talvez aí esteja a tua forma de captar mais recurso, ajudar pessoas. Porque receber o dinheiro é apenas uma troca. Quando você resolve o problema de alguém, você tem direito a uma recompensa. E na maioria das vezes essa recompensa vem através do dinheiro. Então, quanto mais problemas você resolver, mais o fluxo financeiro virá para você. Então, empreender é isso mesmo. É você fazer aquilo que você gosta. Imagina, você fazer aquilo que você gosta, aquilo que você ama, aquilo que aquece o teu coração, ajudar pessoas e ser remunerado em relação a isso. É um sonho de todo mundo, né? Poxa! Mas e aí, para chegar lá, o que você tem que fazer? Tem que voltar no papo inicial do planejamento. Você gasta, quando o dinheiro vai, ele não volta mais. Verdade. Mas quando você investe, e você pode investir principalmente em você, na tua mentalidade, na sua psique, porque antes do dinheiro aumentar aqui, ele tem que aumentar aqui. Enquanto você não se desgarrar das prisões que te colocam na estagnação, na pobreza e na miséria, e acredite em mim, não há absolutamente nada positivo na pobreza, na escassez e na miséria. Você não nasceu para ser pobre, você nasceu para ser rico, você nasceu para ser próspero. Mas para chegar lá, você tem que pagar o preço. Qual é o preço? É você fazer uma autoanálise, refletir, compreender o que está te jogando para baixo, o que está te prejudicando, por que o dinheiro entra na tua mão e sai, por que você não consegue chegar até o final do mês com uma reserva financeira? Pergunta que a gente sempre faz. Se você parar de trabalhar hoje, quanto tempo você consegue se sustentar? Então a gente tem que pensar nisso. É verdade. A grande maioria das pessoas não tem esse pensamento nem também essa condição. Nossa, a hora está assim, a hora voa. Aí, dentro daquilo que nós falamos sobre não inventar moda, que ele disse que eu sou educada, ele diz assim, evitar o pioneirismo é melhor feito do que bem feito. Então tem que fazer, manda brasa. Se alguém faz bem feito, copia mesmo, como ele falou. Sim. E vamos lá. Eu vou para a parte final, porque estão chegando aqui algumas perguntas e eu quero passar as perguntas também para o Dr. Kleiser. Para nós encerrarmos assim, tudo, eu peguei muito, eu vi muita coisa, mas nós não vamos conseguir falar sobre todas elas. Então eu queria falar sobre uma última situação que me chamou muita atenção, né? Na página 151, o senhor diz que num dia de domingo, pós-culto, vocês chegaram pela manhã em casa, sentaram-se à mesa e que seu pai não costumava contar histórias, conversar com você, porque ele era muito ocupado, mas que nesse dia ele contou uma história sobre um lenhador, né? Um lenhador experiente e um jovem que estava sendo aprendiz desse lenhador. E aí, esse lenhador experiente começou a ensinar o ofício a esse jovem de cortar lenha e chegou um dado momento que o jovem começou a achar que ele era a última Coca-Cola do deserto, porque era jovem, tinha mais energia e achou que já tinha aprendido o ofício, foi até o dono lá da madeireira e disse, eu mereço um reajuste porque eu já sei e eu ganho muito menos do que ele. E aí, o dono da madeireira fez um desafio para
um determinado dia, começarem o dia, até o final do dia, quem cortasse mais lenha, essa pessoa receberia o dobro do salário, e quem cortasse menos lenha teria o seu salário cortado na metade. O pai dele contando para o Dr. Kleiser essa história. Aí, o menino, 7 horas da manhã, começou a trabalhar freneticamente, é o que está aqui no livro, e o mais velho, mais experiente, parado, mexendo nas ferramentas, preparando as ferramentas, tocou o sinal para o almoço, ele foi almoçar, tirou uma sonequinha, e depois ele começou a trabalhar. Pois bem, o resumo da história que o Dr. Kleiser, e eu vou deixar ele falar sobre a moral da história, é que chegou ao final do dia, o mais experiente tinha cortado 3 vezes mais lenha do que o mais jovem. E o mais jovem, ele chegou um momento que era tanta lenha que ele já não conseguia mais ver o senhor cortando lá a lenha do outro lado. E aí eu queria que o senhor falasse sobre a moral dessa história, para a gente encerrar aqui essa parte e eu lhe fazer as perguntas que os nossos espectadores estão enviando. A pergunta do jovem foi: como é possível, eu trabalhei o dia todo, desde 7 horas da manhã, você começou a trabalhar depois do almoço, como é possível você ter cortado 3 vezes mais lenha do que eu? Eu dou todo o meu salário para você se você me contar o segredo. Ele falou: o segredo não tem segredo. A realidade, enquanto você se esforçava na força, na tua energia, eu simplesmente estava preparando a minha ferramenta, eu estava preparando o machado, afiando o machado. Isso. O machado afiado, com certeza, ele corta muito mais lenha do que o machado cego. Uhum. Moral da história: se você não se preparar, você não vai ter os resultados que você espera. Por isso, estou te convidando, se prepara. Queria até fazer um convite, vamos deixar o convite para o final. Mas se prepara, se prepara. Esse convite eu quero participar. Opa, eu já sei o convidado que é. especial. Investe na tua mente. Talvez você fale como alguns parentes meus sempre falaram: eu não gosto de ler. Para de falar que não gosta de ler. E mesmo se você não gostar, insista na leitura. A psicologia diz que para você criar um hábito, você precisa de 21 dias. Então você, no primeiro, vai se sentir aborrecido, no segundo, no terceiro, mas no 10º você já vai estar gostando. Depois que você conquistar um bom hábito, o hábito da leitura, você nunca mais abandona. É verdade. Aí, se você não tem o hábito, comece a leitura com livros sobre temas que lhe interessem. Exatamente. Né? Que você curta, seja lá futebol, sei lá, alguma coisa, romance para as mulheres, né? Alguma coisa, poesia, não sei, alguma coisa que você goste. Comece a leitura com algo que você goste. E aí você vai começar a ler tudo, inclusive aquilo que você não gosta, mas é necessário. Sim, né? sim. Vamos às perguntas? Vamos nessa. Ok. A primeira pergunta que nós temos aqui é: o livro fala sobre finanças. Qual o diferencial para outros livros do mesmo tema? O grande diferencial do meu livro para os demais, com todo respeito a todos eles, como eu disse, eu li 300 livros, a maioria deles, alguns deles, na verdade, falavam sobre vida financeira. Mas é a prática. Meu livro é muito prático. Eu dou dicas de como você não apenas multiplicar o seu dinheiro, mas também de como você fazer com que ele permaneça com você. Sim. Né? Da forma, né? A retenção, exatamente. Eu dou dica em relação à energia elétrica, em relação à água. O meu livro fala o que eu nunca li em nenhum outro livro. Então, é a prática do dia a dia que aconteceu comigo e com algumas pessoas. O livro não foi lançado ainda, mas as poucas pessoas que tiveram acesso a ele me deram um feedback muito positivo, que o livro realmente, o que diferencia dos demais é a prática. Sim. Porque eu ensino não só o que fazer, porque você já sabe, mas eu ensino como fazer. E por que será que nós não falamos absolutamente nada aqui sobre o como fazer? Para você comprar. Assim que estiver lançado, corre e compra o seu exemplar e leia e releia e pratique todas as dicas que estão aqui. Combinado? Vamos para a próxima pergunta. Quando você escreveu, pensou em qual público-alvo para esse livro? Olha, vou ser muito sincero, como eu estou desde o início, a palavra sinceridade é sincera. Eu escrevi esse livro para mim, porque eu precisava disso. Quem é o público-alvo? São pessoas endividadas,
pessoas pobres que tiveram talvez uma infância pobre como a minha e que querem ascender, que querem crescer e não tem indicação de ninguém. Foi isso que aconteceu comigo. A minha história foi essa. Eu vou lhe dizer, aqui serve também para empresários que estão perdendo a mão do seu negócio sim. por causa de pequenas coisas que são práticas do dia a dia. Porque assim como o senhor voltou para a faculdade de administração porque percebeu em si a necessidade, um déficit no sentido de gestão, existem empresários que estão perdendo o seu negócio, perdendo dinheiro também por conta de gestão. E aqui tem algumas dicas que pode valer a pena para você. Sim, por isso eu digo que é a minha história, porque eu também passei por isso, tive uma boa condição financeira, prosperei bastante, mas fali a minha empresa por falta de planejamento e organização. Então, eu ensino aqui o que fazer e também o que não fazer. Quarta pergunta. Em quanto tempo uma pessoa comum pode começar a ter resultados depois de ler o seu livro? Não é brincadeira, é imediatamente. Bom, não é exagero? Não é exagero. Mas a pessoa tem que querer, né? Colocar em prática. Não basta ler e não agir. Sim, você tem que praticar. Tem poder quem age. Isso. Tem muito poder quem age corretamente. Mas tem superpoderes quem age corretamente e no momento certo. E eu ouso dizer que você não está assistindo esse podcast porque nós tivemos a excelente ideia de estar junto aqui numa noite. Não. Você está assistindo porque é o teu momento de prosperar. Porque Deus, o universo conspiram em teu favor. Estão te dizendo que chega de escassez, chega de pobreza, chega de dificuldade. É hora de prosperar. E como prosperar? Você sabe como. Você sabe o que fazer para isso. Se você quer saber como... Tá aqui, leia o livro. Rumo à liberdade financeira. Vamos nessa. Mais uma pergunta. A situação atual do Brasil e do mundo é positiva para empreendedores e empresários? Não diz respeito ao externo, diz respeito ao interno. Eu ouso dizer que qualquer lugar do planeta dá as oportunidades que você precisa para prosperar. O que tem que fazer? Você tem que olhar e enxergar nas adversidades oportunidades. Legal. O medíocre, aquele que está abaixo da média, ele olha nas oportunidades adversidades. Sim. O excelente, o extraordinário, olha nas adversidades oportunidades de crescimento. Então, se tem crise, a crise não vai chegar na minha casa. Se tem crise, eu não vou permitir que ela tire a minha paz e tire as minhas finanças. Pode ser que tenha crise, mas se tem a abastança, se tem prosperidade, se tem bonança, eu vou optar pela bonança. Porque a riqueza ou pobreza é uma questão de decisão. Parece muito fácil, muito simples. Fácil é, simples é, não é simplório. Mas se você colocar a tua energia e tudo aquilo que você põe a tua energia, tudo aquilo que você põe o teu foco, cresce. Sim. Se você põe o foco na pobreza, você vai aumentar a tua pobreza. Uhum. Mas se você põe o teu foco naquilo que é bom, naquilo que é produtivo, naquilo que é próspero, com certeza essa prosperidade será uma realidade na sua vida. É igual a fala, a história, né, de pessoas positivas e negativas que olham para um copo pela metade e veem o copo quase cheio ou o copo quase vazio. Né? Então, aquilo que na minha visão pode ser um impeditivo, uma dificuldade, na verdade eu preciso transformar isso em um trampolim, né? Algo que me impulsione a buscar e a realizar aquilo que meu coração deseja. Muito bacana. Ressignificando o teu passado, né? Para de botar a culpa em alguém. A culpa não é do teu marido, da tua esposa, do teu filho, do governo. Seus pais. Não, dos seus pais, não. A culpa é sua. Então assume isso de uma vez por todas e ressignifica o teu passado. O sofrimento que eu estou vivendo hoje é pelas decisões que eu tomei no passado. Mas eu vou mudar as minhas decisões agora para me alcançar a prosperidade no futuro. Verdade. Eu costumo dizer, assim, nas palestras para as mulheres que eu faço, que nós não mudamos a nossa história, o nosso passado, nós não vamos mudar, faz parte da nossa história, de quem nós somos. Sim. Mas eu preciso fazer o meu hoje tão extraordinário que amanhã ele vai virar passado. E aí eu vou olhar para trás para essa história e vou falar, uau, eu consegui
uma mudança. E tudo, você precisa dar o primeiro passo. Tem pessoas, Dr. Kleiser, como terapeuta agora, né, que estão tão agarradas aos pesos, aos traumas, às memórias limitantes, aos pensamentos limitantes, tão presos que acostumam com aquilo. Eu sempre faço uma parábola do perfume do mau cheiro. Quando você passa um perfume que você já está acostumado a usar, na hora você sente, mas depois não sente mais. E aí você chega perto de alguém e alguém diz: nossa, que perfume cheiroso, mas você já se acostumou. E é um cheiro bom. Agora imagina quem se muda para uma casa do lado de uma vala aberta, né? De um valão. E aí aquele mau cheiro, com o tempo, ela vai acostumar com aquilo. E se alguém vai visitá-la, quem vai visitar aquele cheiro, aquele odor, é novidade para o seu olfato. E vai falar: nossa, mas que cheiro estranho. Eu tenho certeza que a dona da casa vai dizer: mas eu já acostumei. Sim, sim. Então, como a gente acostuma com o que é bom, a gente acostuma também com o que é ruim. Então, essas bagagens, esses pesos, essas crenças limitantes, nós precisamos realmente ressignificá-las, claro, e fazer com que elas sejam um trampolim para uma nova realidade, certo? Considerações finais, Dr. Kleiser. Ai, que pena, era tão bom. Tava mesmo. Poxa, eu quero te agradecer muito, estou muito à vontade, foi um papo muito legal, aprendi bastante com você. O meu pedido é, tiver uma oportunidade de retornar, que a gente ainda tem muito o que falar. E as considerações finais é o seguinte, deixa eu enfatizar bem isso, não se sinta ruim pelo que aconteceu no passado, e entenda que até mesmo as coisas ruins do teu passado não podem replicar no teu presente e nem pode mudar o teu futuro. Mas se foi um momento ruim, se foi um momento negativo, aprenda com o que aconteceu no passado para não cometer os mesmos erros no futuro. O grande finale na vida dos vencedores é exatamente não replicar coisas ruins e estar sempre lutando para fazer coisas boas. Então, a gente falou sobre essa história que meu pai contou, do cara que afiou o machado, é uma grande realidade. Em muitos momentos eu decidi parar, dar uma estudada melhor e muita coisa para fazer, dar 2, 3 passos para trás para tomar um impulso, para ir mais rápido para frente, e dá certo sim. Se você não sabe como fazer, procure alguém, um mentor, um líder espiritual, um professor, alguém de confiança, compartilhe as situações negativas que você está vivendo. Volto a frisar, não põe culpa em ninguém. Também não precisa se culpar. Apenas reflita, se autoflagelar. Reflita sobre o que aconteceu. Deixa o passado no passado, porque o passado está no caixão. Mas o futuro está no útero. Tudo que você tem é o teu presente. Tudo que você tem é o agora. Então, invista no teu presente, em coisas boas, em coisas positivas. E com certeza você vai ter um futuro de bênção e de vitórias. Eu creio. E qual é a novidade que vai acontecer em junho? Dia 14, eu acho. Sim. Eu quero convidar você que quer afiar o teu machado, mas de repente você não tem as ferramentas necessárias. Eu não moro em Duque de Caxias, trabalhei aqui muito tempo. Eu comecei a minha vida no direito aqui em Duque de Caxias, uma parceria com o Dr. Ivan, e fui muito feliz nesse lugar, nessa terra. A gente está fazendo a gravação aqui em Duque de Caxias. Sim. E eu optei por Duque de Caxias para fazer um pré-lançamento do meu livro. Há muito tempo atrás eu assisti uma palestra no Hotel Mont Blanc. Eu gostei muito da estrutura. O ambiente lá é bom. O ambiente, muito legal, as pessoas muito solícitas. E eu tomei essa decisão, até um pouco difícil, porque como eu não moro aqui, mas eu falei, não, eu vou começar lá. Foi lá que começou a minha guinada financeira, as minhas melhorias. E eu fechei uma parceria com o Hotel Mont Blanc no dia 14 de junho, a partir das 6 horas da noite, eu vou estar fazendo o pré-lançamento do livro Rumo à Liberdade Financeira, oferecendo uma mentoria, não é uma palestra, é uma mentoria de como sair do estágio atual e chegar no estágio desejado, como dobrar o teu fluxo financeiro em apenas 70 dias. Te faço um desafio, se você ler, ou se você participar do evento e não gostar,
a gente devolve teu dinheiro, eu te dou um auxílio financeiro, porque se você colocar em prática, com certeza os resultados virão na sua vida, como veio na minha, está vindo na vida de muitas pessoas. Certo. Mas o local é pequeno, como você sabe, Sei. ainda temos poucas vagas. Se você tem interesse no tema e se o que a gente falou aqui tem alguma coisa a ver com você, entre em contato com a gente, faça a tua inscrição. Já deixa o número de contato, doutor. 98-300 1380. 98-300-1380. Anota aí, vai ficar escrito, Sim, tá? sim. A nossa equipe vai deixar escrito o número do telefone do Dr. Cleise. Ao terminar o podcast, você pode anotar o número dele, entrar em contato para estar participando. Sim. Eu quero agradecer ao Dr. Cleiser Alves pela oportunidade de estar aqui com ele, por ter ganho esse livro. Com certeza agora vou ler com calma, né, com tranquilidade. E a você que ficou aqui conosco até esse momento, divulgue, compartilhe o link, porque eu tenho certeza que outras pessoas serão alcançadas e ficarão muito felizes com essa oportunidade, ok? Estamos muito gratos por tudo e até a próxima. Até breve. Até a próxima.